E aí, beleza, galera? Tudo tranquilo com vocês? A aula dessa semana será uma continuação das aulas anteriores, né? Acho que as duas últimas aulas a gente falou sobre seres microscópicos, né? Os micro-organismos que causam doenças. Falamos de vírus, falamos também de bactérias. E hoje vamos falar dos protozoários, né? Que fazem parte desse grupo aqui maior, que é o grupo dos protistas. Tá, beleza? Então a gente vai entender onde esses seres são encontrados, como eles vivem, como se alimentam, como se locomovem, como se reproduzem e também falar um pouquinho de doenças causadas por esses seres, certo? Então esse será o tema da aula dessa semana. A atividade será novamente lá pelo Google Classroom, certo? Será uma atividade. Essa semana eu vou diminuir o trabalho de vocês, né? Vocês vão fazer diretamente lá na plataforma, não vão precisar copiar no caderno. Preste atenção, não precisa copiar no caderno essa semana, fazem tudo pela plataforma, certo? Quem não está conseguindo, quem não conseguiu ainda acessar a plataforma, certo? Por motivos de internet, alguma coisa desse tipo, espaço no celular, fala comigo no privado, certo? Eu vou deixar também aqui logo abaixo do vídeo, eu vou deixar um link, certo? Então você que não está na plataforma, você pode responder através desse link. Clica no link e responde, beleza? Mas quem está lá na plataforma, manda por lá. Tá tranquilo, gente? Então, vamos lá. E aí, beleza, galera? Tudo tranquilinho? Vamos continuar, né? Como eu disse a vocês anteriormente, hoje vamos falar sobre os protozoários, né? E vamos entender o que são esses protozoários. Os protozoários, eles estão num grupo maior, eles fazem parte de um grupo maior, que é o grupo dos protistas, né? E o que caracteriza os seres desse grupo dos protistas são exatamente que eles são organismos eucariontes. E o que significa dizer que um organismo é eucarionte? É exatamente a diferença de um eucarionte para um procarionte está exatamente em como esse núcleo está organizado, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma célula eucarionte e uma célula procarionte. Observe que na célula procarionte, o núcleo ele está aqui disperso no citoplasma. Não existe uma membrana envolvendo esse núcleo. É um núcleo falso. Já na célula eucarionte, ó, observa que o núcleo ele está envolvido por uma membrana. Então é um núcleo verdadeiro. É uma diferença. Outra diferença é a presença de mitocôndrias, certo? O núcleo eucarionte tem as mitocôndrias, que são as organelas responsáveis pela produção de energia. Já a célula procarionte não existe, não possui, certo? E também os cloroplastos, que existe na célula eucarionte e ela é ausente na célula procarionte, tá certo? Então nós temos protistas heterotróficos, que são os protozoários, que a gente vai falar, e temos os protistas autotróficos, que são as algas, que vamos falar em um segundo momento, certo? Lembrando que a diferença de heterótrofos para autótrofos são o quê? São que os heterótrofos eles não conseguem realizar fotossíntese e logo eles não conseguem produzir seu próprio alimento, ao contrário dos autótrofos que realizam a fotossíntese, não é isso? Beleza. Então vamos falar um pouquinho mais sobre os protozoários. Tá aqui o exemplo de um protozoário, paramécio, certo? E vamos entender como está organizado estruturalmente esses indivíduos, né? São seres unicelulares, ou seja, são seres que têm uma única célula, e são seres heterótrofos, como eu já disse anteriormente, né? E se reproduzem de maneira geralmente assexuada, certo? Vou destacar o geralmente, porque nem sempre eles se reproduzem de maneira assexuada, tá certo? Mas geralmente ocorre esse tipo de reprodução. E como é uma reprodução assexuada? Na verdade, um indivíduo, ele vai acontecer a bipartição, certo? Ele vai duplicar o seu material genético e vai formar dois indivíduos idênticos ao primeiro, tá bom? Essa é a reprodução. Também ocorre nas bactérias, né? Esse tipo de reprodução, como nós vimos anteriormente, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho da locomoção, certo? Como será que eles se locomovem? Eles se locomovem através de pseudópodes, de cílios ou de flagelos, certo? Pseudópodes, o que significa pseudópodes? Pseudo é falso, podes, pés, ou seja, eles possuem pés falsos. Como está aqui o exemplo,
certo? Seria isso aqui, os pseudópodes, né? Os pés falsos é isso aqui, tá beleza? Mas eles podem ter, outros eles possuem pequenos pelinhos, que são chamados cílios, ou os flagelos, que como se fossem pequenas caudas, né? Fragmentos, depois eu mostro lá na frente o exemplo de um flagelado, tá certo? Então, o tipo de locomoção também acaba classificando o protozoário, tá certo? De acordo com a sua classificação, com a sua locomoção, ele é classificado. Os pseudópodes, eles também servem para alimentação, né, dos protozoários. Como é que acontece isso? Acontece um processo chamado de fagocitose. Na fagocitose, há um alongamento aqui do pseudópode, há um envolvimento, né, do alimento e, consequentemente, acontece a digestão. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Certo? Aqui um exemplo, né, de um protozoário, certo? Fazendo a sua alimentação, certo? E vamos falar agora um pouquinho da relação entre protozoários e saúde humana. Na verdade, existem várias doenças que são causadas por protozoários. Lembrem-se, os protozoários, eles não são necessariamente parasitas do ser humano, certo? Mas alguns sim, alguns são parasitas, não todos, tá bom? Vamos falar desse em particular de um protozoário que parasita, tá certo? Então, olha só, eu tenho aqui um barbeiro, certo? O barbeiro, ele é o vetor, é ele que carrega o protozoário, esse protozoário aqui, que é flagelado, ó, aqui está o flagelo, por isso que ele é um flagelado, certo? E o que acontece aqui é uma coisa interessante, ó. O protozoário está na corrente sanguínea, certo? E aí ele vem para o coração, ele vai se reproduzir aqui no coração. Então, geralmente a pessoa fica com o coração inchado, pessoa que tem essa doença, certo? E como acontece essa transmissão? Olha só, o barbeiro, ele vai picar a pessoa quando a pessoa está dormindo, certo? E ao sugar o sangue, ele adquire o protozoário. E aí, quando ele faz isso em outra pessoa que não tem o protozoário, quando ele pica, ele defeca ali naquele lugar, certo? A pessoa, ao se coçar, carrega o protozoário para a sua corrente sanguínea e aí continua esse ciclo, tá certo? O protozoário ele vai até a corrente sanguínea e vai para o coração, tá bom? Então, a doença é chamada doença de Chagas, certo? E é causada por esse protozoário, Trypanosoma cruzi, esse rapazinho aqui, certo? Que é transmitido pelo barbeiro, que é um inseto, certo? Geralmente, em 30% dos casos, aparecem problemas no coração e também no sistema digestório. E pode levar até a morte, certo? Se não houver os cuidados necessários. Beleza?